Estamos aqui no nosso quarto vídeo sobre extinção do contrato de emprego. Pois bem, nesse vídeo nós vamos estudar as formas de resolução do contrato de emprego, ou seja, aquelas formas de extinção que ocorrem pela prática de uma falta grave do empregado ou do empregador ou de ambas as partes através da culpa recíproca, tá? Então, quando nós pensamos em falta grave, a gente já sabe que ela pode ser cometida não apenas pelo empregado, mas ela também pode ser cometida pelo empregador. E quando isso acontece, vai dar ensejo a uma modalidade de extinção contratual que nós vamos chamar de rescisão indireta do contrato de emprego. Então, as faltas graves do empregado, elas estão elencadas no artigo 482 da CLT. Já as faltas graves do empregador, elas estão elencadas no artigo 483 da CLT. Como a falta grave, ela tem um efeito muito danoso para as partes, em especial para o empregado, porque ela vai ter um efeito danoso de ordem moral e de ordem econômica. Então, o legislador, ele elenca um rol taxativo do que você pode classificar como falta grave desse empregado, aqui no artigo 482 da CLT. Fazendo uma breve revisão do que nós estudamos, quando a gente fala da falta grave, a gente precisa observar alguns requisitos específicos da falta grave. Dentre esses requisitos específicos, a gente pode pontuar a questão da imediaticidade, ou seja, a falta grave, para que ela possa ser aplicada como uma forma de penalidade para o empregado, ela precisa ocorrer de forma imediata. Ah, Marcela, mas nem sempre o empregador toma conhecimento dessa falta grave de maneira imediata. Então, imagina um furto. O empregador, raramente, vai se dar conta, vai tomar conhecimento desse furto imediatamente, no momento em que ele aconteceu. Às vezes, ele vai tomar conhecimento depois de 1 mês, 2, 3. E aí, quando ele toma conhecimento, ele precisa aplicar de imediato essa falta grave. Então, quando a gente fala que a falta grave, ela precisa ser, a penalidade da falta grave precisa ser aplicada de imediato, nós estamos falando, precisa ser aplicada de imediato ao cometimento da falta grave ou quando o empregador, ele toma conhecimento daquela falta grave. É preciso que esteja estabelecido o nexo de causalidade entre a falta cometida e a penalização aplicada, principalmente quando a gente fala de extinção contratual por falta grave, já que ela vai ter um efeito tão nocivo para o empregado, tá? É preciso também observar aquele princípio do non bis in idem, ou seja, eu só posso aplicar uma penalidade para cada falta cometida, eu não posso aplicar 2 penalidades para a mesma falta. O empregado, ele comete um ato de incontinência de conduta, ou seja, ela praticou um ato incompatível com a moral sexual. O empregador, ele não pode aplicar uma suspensão e depois, no outro mês, decidir que vai extinguir o contrato em decorrência daquela falta grave. Não pode, porque ele já aplicou a suspensão. Então, ele só pode aplicar uma penalidade para cada falta grave cometida, ok? E por que a gente fala que essa falta grave, que torna impossível a manutenção do vínculo de emprego, ela é tão prejudicial ao empregado, essas faltas que estão lá no artigo 482, porque conforme a planilha que eu coloquei no material complementar de vocês, quando o contrato de emprego ele se extingue por falta grave do empregado, o empregado ele vai receber, dessas verbas rescisórias que nós estamos comentando, ele vai receber apenas o saldo de salário e as férias integrais. Ele perde todas as outras verbas. Eu falei dessas verbas que nós estamos comentando, porque a gente está numa sequência de vídeos, então tem um vídeo que a gente falou só sobre
as verbas rescisórias. Então, quando o empregado ele comete a falta grave e o empregador vai extinguir o contrato de emprego em decorrência dessa falta grave, ele perde praticamente todas as verbas trabalhistas, vai receber somente o seu saldo de salário e as férias integrais, porque, como nós vimos, as férias integrais já se incorporaram ao patrimônio jurídico desse empregado. Portanto, né, ele tem direito, mas as férias proporcionais, aquelas férias que ele ainda não completou o período aquisitivo de 12 meses, ele vai perder. Então, repare que ele não recebe as férias proporcionais, ele não vai levantar os depósitos do FGTS, não vai receber multa, aviso prévio, né? 13º salário proporcional também não vai receber. Então, por isso que ela tem uma gravidade econômica muito grande, além do aspecto também moral, não é? Porque não é nada bom para aquele empregado saber que teve seu contrato extinto porque ele cometeu uma falta grave. E dentro dessas faltas, né, que nós estamos falando, que está lá no 482, nós já estudamos essas faltas graves, mas vamos fazer aqui uma rápida revisão do que seria cada uma dessas faltas. Então, lá no 482 nós temos a improbidade, que está relacionado quando o empregado ele comete um ato lesivo ao patrimônio do seu empregador, como, por exemplo, a questão, né, do furto, desvio de mercadoria, enfim. Temos também a incontinência de conduta, que é quando o empregado ele pratica um ato que ele é incompatível com a moral sexual. Então, imagina aquele empregado que acessa, né, do computador da empresa durante seu horário de trabalho, né, sites com conteúdos impróprios, né, conteúdos pornográficos, por exemplo. Então, isso seria uma falta grave que deveria ser enquadrada dentro dessa perspectiva aqui da incontinência de conduta. Nós temos também no 482 o mau procedimento, né, que é quando o empregado ele apresenta comportamento irregular, incompatível com as normas de senso comum, né, do que nós chamamos de homem médio. Negociação habitual ou em serviço. No caso da negociação habitual, a gente se refere à concorrência desleal. Então, a gente até trabalhou um exemplo em sala de aula da concessionária, né, em que aquele mecânico ele direcionava os clientes para uma outra oficina, ele desviava aqueles clientes da concessionária para uma oficina, né, dele ou de terceiro para beneficiar a si ou a terceiros. Então, isso seria um ato de concorrência desleal que você poderia incluir, né, dentro dessa negociação habitual. Ou em serviço, quando aquele empregado ele começa a comercializar dentro da empresa, dentro do seu horário de trabalho, sem a permissão do seu empregador. Um empregado que leva lanche para vender na empresa, que leva até mesmo aquelas revistas, né, da Avon, da Natura, isso é uma forma de comércio. Então, se a empresa ela não permite esse tipo de negociação nas suas dependências pelos seus empregados, isso pode sim se constituir numa falta grave, classificado como negociação em serviço, condenação criminal, né? Porque o empregado ele vai ficar impossibilitado de comparecer ao serviço, de prestar a sua principal obrigação, que é trabalhar. Então, lembra que eu falei para vocês que não necessariamente a falta grave vai estar relacionada ao crime cometido, né? Mas que o crime tenha nexo com o trabalho, mas pelo fato dessa impossibilidade dele se apresentar para trabalhar. Temos também a desídia, que você vai classificar aquele ato de negligência, displicência, desinteresse, aqueles erros reiterados por falta de atenção do empregado, que já foi advertido, já foi suspenso, tá? Lembrando que a legislação não impõe, né, uma gradação de penalidades. Uma vez cometida uma falta grave, né, dependendo de fato da sua gravidade, que se está elencado dentro do 482, ele pode resultar já na extinção do contrato.
A legislação não exige que se aplique uma advertência, depois uma suspensão e depois a extinção. Não. Temos a embriaguez habitual ou em serviço, chamando a atenção que o TST, até mesmo na legislação previdenciária, a gente entende que o alcoolismo crônico, ele é uma doença e deve ser tratado como tal. Então, é possível que esse empregado ele seja encaminhado para o INSS para que ele possa fazer o tratamento e receber o seu benefício previdenciário. Violação do segredo da empresa, né, quando o empregado ele divulga de forma não autorizada um segredo daquela empresa que ele trabalha. Temos ainda os atos de indisciplina e de insubordinação, destacando que indisciplina é quando o empregado ele descumpre uma ordem que é dada de forma geral para os empregados da empresa, e insubordinação é quando ele descumpre uma ordem que é dada diretamente, pessoalmente a ele, é dirigida especialmente a esse empregado. Abandono de emprego, né, que de acordo com a súmula do 32 do TST, a gente utiliza aquele prazo de 30 dias. Ato lesivo à honra ou à boa fama daquelas pessoas relacionadas ao ambiente de trabalho, ofensas físicas, práticas de jogos de azar e a perda da habilitação. A gente até respondeu uma questão na aula passada sobre essa perda da habilitação, que é uma inovação da reforma trabalhista. A gente respondeu uma questão de OAB que envolvia um motorista que perdeu a sua carteira de habilitação em decorrência da prática de um ato doloso e que isso ensejaria, portanto, uma falta grave, consequentemente, a extinção do contrato de emprego. Deixa eu ver mais aqui. Assim, com relação aos empregados domésticos, a gente vai recorrer à Lei Complementar 150/2015, mas no momento aqui não é o nosso foco. Bom, pessoal, então é basicamente, tá? Essa revisão rápida que eu queria fazer com vocês sobre a questão da falta grave, da justa causa, né, que vai ensejar a justa causa. Então, quando o empregado ele pratica essa falta grave, nós vemos que ele só tem direito de receber saldo de salário e as férias integrais se houver, tá certo? E quando o empregador que comete essa falta grave. Então, lá no 483, nós temos as situações em que o empregador é que comete a falta grave contra o empregado, tá certo? E essa falta grave do empregador, ela pode ocorrer, tá? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, né, do empregado, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Nós temos ainda, pessoal, quando o empregado, né, ele for tratado pelo seu empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, quando correr perigo manifesto de mal considerável, quando o empregador, né, não cumpre suas obrigações contratuais, também quando o empregador pratica, né, ou seus prepostos, né, um gerente, um diretor, enfim, contra o empregado, ato lesivo à honra e à boa fama. Quando o empregador ou seus prepostos ofendem fisicamente aquele empregado, obviamente, nos casos de legítima defesa, não vai se configurar falta grave, tá? Quando o empregador ele reduzir o trabalho do empregado de forma considerável, de forma que atinja sensivelmente o salário do empregado, né, quando ele receber por peça ou por tarefa, com a morte do empregador também, tá? Bom, é basicamente do que tem no 482, que são as faltas graves do empregador. Nós temos essas situações que a gente pode aprofundar no nosso momento de videoconferência, que a gente vai fazer ao vivo,
Mas e quais são as verbas rescisórias devidas? Nós temos aqui, quando a falta grave ela é cometida pelo empregador, o empregado ele vai receber todas as verbas rescisórias, né? Porque é como se o contrato ele tivesse sido extinto sem justa causa, como se tivesse ocorrido uma dispensa, então ele recebe todas as verbas trabalhistas. Agora, quando existe uma culpa recíproca, ou seja, ambas as partes cometeram simultaneamente, né? Uma falta grave, ou seja, se agrediram verbalmente e depois partiu para a parte física, por exemplo. Então, ambas as partes, né, fora da hipótese de legítima defesa, praticaram uma falta grave. Então, a gente está diante de uma culpa recíproca, que vai resultar numa forma de resolução do contrato de emprego por justa causa, que nós classificaremos como por culpa recíproca. Na culpa recíproca, algumas verbas o empregado ele vai receber pela metade. Então, o 13º salário ele recebe pela metade, as férias proporcionais pela metade, a multa do FGTS pela metade e o aviso prévio pela metade. Então, essas são as 3 formas de resolução do contrato de emprego. Quando o empregado ele comete a falta grave, quando o empregador comete a falta grave e dá ensejo à rescisão indireta do contrato de emprego, ou pela culpa recíproca, tá? Vai ter uma tabelinha no material de vocês vão poder visualizar, tá bem? Até mais, até o próximo vídeo.